Olá! Começa agora o Em Dia com a Saúde, o novo espaço aqui na programação da TV UFMA, para falar sobre saúde física, mental e emocional. Tudo isso por meio de entrevistas com profissionais das mais diversas especialidades médicas. O programa é resultado da parceria entre a TV UFMA e a AMB, Associação Médica Brasileira, no Maranhão, que é uma das mais antigas associações médicas do país. E hoje vamos falar sobre anemia, uma doença causada pela diminuição da quantidade de hemácias, o que compromete a qualidade do sangue. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 30% da população global tem deficiência de ferro e as pessoas de baixa renda são as mais atingidas. Então, acompanhe as entrevistas no nosso programa, porque a partir de agora você vai ficar em dia com a saúde. Cansaço, falta de memória, tontura, fraqueza, dor muscular, sonolência, falta de ar. Esses são alguns dos sintomas da anemia, doença que atinge 33% das crianças brasileiras. É o que aponta uma pesquisa da Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo, que reuniu estudos de outras 134 publicações científicas produzidas de 2007 a 2020 em todo o país. E para falar sobre as causas e tratamentos para anemia, eu converso agora com a doutora Tula Borges, médica graduada pela Universidade Federal do Maranhão e especialista em hematologia e hemoterapia pela Universidade São Paulo. Doutora, seja muito bem-vinda aqui no Em Dia com a Saúde. Obrigada pelo convite da TV UFMA e da AMB Maranhão. E aqui no Maranhão vivemos uma situação bastante singular. Em todo o país, o estado é o terceiro em número de casos de doença falciforme. Anemia, esse é um problema de saúde fácil de ser percebido? Quais sinais podem indicar a presença da anemia? A anemia é uma alteração muito comum, né? Os principais sintomas associados são fraqueza, cansaço, palidez, uma queda na produtividade, na rotina, no dia a dia das pessoas. Então, essas alterações podem ser facilmente percebidas no transcorrer por qualquer pessoa, um familiar ou até mesmo o próprio paciente. Doutora, como é feito o diagnóstico? A anemia é mais comum em adultos ou crianças? O diagnóstico é muito simples, a partir do hemograma. O hemograma é um exame de sangue que avalia a quantidade de células do sangue. No sangue nós temos os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Quando ocorre a redução no número de glóbulos vermelhos, aí você tem a detecção da anemia. Ela pode ocorrer tanto em criança quanto em adulto. Por isso, precisa ser feito regularmente o hemograma. Muita gente acaba tomando chás, medicamentos ou tomando algum tipo de atitude que popularmente acaba sendo conhecido como afinamento do sangue. A anemia está atrelada a esses maus hábitos ou essa falta de orientação médica? Nós temos vários tipos de anemia. Existem as anemias associadas a alterações genéticas, como no caso a anemia falciforme, as talassemias. Existem as anemias provocadas por deficiências nutricionais, onde nós temos a anemia ferropriva, por carência de ferro, como a anemia mais comum. E existem anemias associadas a doenças crônicas e vários outros fatores. Então, a anemia ela pode ser provocada, sim, por alterações alimentares que interferem nos nutrientes necessários para a produção do sangue. Doutora, muitas vezes conversando com uma amiga, com um vizinho, sobre anemia, sobre os sintomas clássicos de uma anemia, as pessoas fazem um autodiagnóstico e acreditam que estão precisando suplementar ferro, vão até uma farmácia, compram um suplemento e aí acham que podem resolver um problema de anemia. Mas é assim tão fácil de ser resolvido? Basta comprar um suplemento na farmácia ou melhorar a alimentação consumindo alguns produtos? Ou é um diagnóstico mais elaborado que precisa da ajuda de um profissional? O diagnóstico da anemia, ele é fundamental para que você não perca tempo. Fazer tratamentos sem ter definido a origem que provocou a redução na produção do seu sangue é fundamental. Nem toda anemia é por deficiência de ferro. Existe uma anemia muito comum
por deficiência de vitaminas do complexo B, principalmente a vitamina B12, o ácido fólico. Existem crianças que nascem com anemias hereditárias e que não vão ser tratadas apenas com ferro. Simplificar, pegando orientações com vizinhos, às vezes com um amigo que está tentando resolver a situação, pode prejudicar, porque essa anemia vai te provocando cada vez mais sintomas, o paciente vai ficando cada vez mais debilitado e se essa anemia estiver associada a situações graves como leucemia, você vai complicar e prejudicar a resposta ao tratamento. A interação de alimentos provoca anemia? Algum alimento que seja ingerido e posteriormente um outro alimento pode roubar esse ferro, falando popularmente? Pode acontecer dessa anemia surgir dessa forma? A pessoa pensa que está se alimentando bem, mas eu como de forma natural e de repente está dentro de um quadro de anemia? Olha, a principal palavra com relação à alimentação é equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio, principalmente a nossa alimentação. Nós precisamos de vitaminas, minerais, proteínas e esses elementos provêm da nossa alimentação. Então eu tenho que ter um equilíbrio na minha alimentação. Se é uma paciente jovem, com fluxo menstrual de perda sanguínea intenso, ela vai ter uma maior chance de ter uma anemia por carência de ferro, já que o ferro vai ser perdido no fluxo menstrual. Então, essa pessoa tem que ter uma suplementação na alimentação com alimentos que contenham ferro. Nossas principais fontes de ferro são as proteínas vermelhas, as folhas verde escura, os feijões, então eles são ricos em ferro. Se eu vou fazer uso desses tipos de alimento, eu tenho que melhorar o local onde vai receber o alimento para que esse ferro seja absorvido. Então, eu tenho que acidificar o meu estômago, que é o local da absorção do ferro, associando o quê? Sucos cítricos. Então, se eu vou fazer uma proteína vermelha, associe um suco de laranja, um suco de acerola, que ele vai deixar o seu estômago mais apto a absorver o ferro. Se eu associar o leite, eu vou diminuir a absorção desse ferro e provavelmente essa proteína não vai trazer a melhora que eu estava esperando. E os hospitais estão preparados para fazer esse diagnóstico da anemia? É algo complexo ou basta um hemograma? Que profissional procurar no caso de dúvida ou para fazer um check-up, uma avaliação da condição de saúde? A anemia ela é diagnosticada com exames que são realizados na nossa atenção básica da saúde. Então, se você for estratificar o diagnóstico da anemia, ele está associado à atenção básica. Então, são os programas de saúde da família, são as unidades básicas de saúde que vão receber esse paciente, que vai fazer essa detecção precoce, né? Já os casos de anemia mais complexos, como no caso da anemia falciforme, onde hoje nós temos dentro do Hemomar quase 2.000 pacientes em segmento, esses já precisam de uma estrutura, né, multidisciplinar mais complexa. Então, o atendimento inicial para o diagnóstico deve ser feito a nível básico de saúde. E precisa investir mais em políticas públicas? Falta informação para a população? Que tipo de profissional é o primeiro a ser procurado para se tratar um caso de anemia ou para se buscar informações? Como o poder público pode ajudar? Isso que a gente está fazendo aqui é fundamental, né? A informação ela vai trazer a dúvida e a dúvida vai fazer com que a pessoa comece a analisar se ela precisa ou não procurar uma assistência de saúde, né? Qualquer médico, em qualquer especialidade, eles têm que estar aptos, a partir da sua formação, a detectar a anemia. Se aquela anemia detectada, ela foi investigada com exames simples, dosagens de ferro, exames genéticos para investigar essas anemias hereditárias, isso pode ser feito nas unidades básicas pelo médico generalista, né? O pediatra, o geriatra, né? Então, esse diagnóstico inicial, ele pode ser feito por qualquer especialidade. O médico ele tem que estar pronto para poder fazer esse diagnóstico. Situações mais complexas que requerem um tratamento já mais especializado, aí o ideal é encaminhar para o hematologista. Ou, detectei uma anemia, estou em dúvida, manda para o hematologista que a gente investiga. E a anemia é uma doença simples de tratar e é uma doença que, se não tratada, pode gerar alguma complicação a longo prazo? Né? No início do programa, nós falamos um pouco sobre os sintomas básicos da anemia, mas esses sintomas são muito mais do que um leve incômodo. Ao longo prazo, eles podem trazer uma complicação grave, por exemplo, para um órgão e para a saúde de uma maneira geral? Dependendo do tipo de anemia, sim. As anemias ferroprivas, que são mais comuns, elas provocam mais mal-estar geral, né? O paciente ele tem realmente uma queda de produção e uma piora da qualidade de vida. Ninguém quer ter sua qualidade de vida perturbada por uma alteração, por uma anemia,
né? Agora existem anemias como a anemia falciforme que pode trazer várias sequelas. Sequelas físicas, sequelas como alterações neurológicas, alterações do crescimento, no desenvolvimento, e isso precisa de acompanhamento. Uma outra anemia também que é muito comum são as anemias associadas a doenças crônicas. Então, são aqueles pacientes hipertensos, diabéticos, que não fazem um acompanhamento regular e que acaba com a progressão da doença evoluindo para anemia. Então, essa anemia poderia ter sido evitada a partir do controle da pressão alta e do diabetes. E também não podemos esquecer que alguns tipos de anemia podem evoluir para leucemia, sim. Então, se você faz o diagnóstico precoce daquela anemia que poderia evoluir para uma leucemia, você tem muito mais chance de evitar que essa situação ocorra com tratamentos mais simples, que não envolvem quimioterapia. Idosos e crianças precisam de uma atenção redobrada quando o assunto é anemia? Sempre. A anemia na criança impacta no crescimento e no desenvolvimento, além do aprendizado. As crianças anêmicas, elas têm uma capacidade cognitiva de aprendizado reduzida. E isso vai trazer um prejuízo para o desenvolvimento dela. E os idosos sempre. Os idosos são uma população mais frágil, que a anemia pode gerar síncopes, desmaios, quedas, fraturas. Então, essas populações extremas, elas precisam sempre estar fazendo os exames, com uma regularidade, com uma frequência muito maior. E eles têm uma dificuldade muito maior de adaptação alimentar. E a gente sabe que a alimentação, relembrando, é equilíbrio. Você tem que ter uma ingesta equilibrada para evitar essas carências nutricionais que provocam anemia. E quando procurar o hepatologista? Que especialidade é essa? É a sua especialidade? Eu queria que você esclarecesse um pouquinho para quem está em casa. Que especialidade é essa? Então, a hematologia é a especialidade que trata do sangue. Todas as alterações relacionadas com o sangue, as alterações imunológicas, as anemias, as leucemias, os tumores associados ao sangue e ao sistema linfático. Então, a hematologia é a área que vai fazer o diagnóstico, o acompanhamento e o tratamento dessas alterações relacionadas com o sangue. E sangue é vida. O sangue, ele leva a vida para todas as células do tecido. Se o seu sangue não está com quantidades normais de células, ela vai trazer prejuízo para o organismo como um todo. Assunto bem interessante, entrevista bastante esclarecedora. Eu conversei com a doutora Tula Borges, especialista em hematologia e hemoterapia. O Em Dia com a Saúde fica por aqui. Lembrando que você pode mandar as suas dúvidas ou sugestões para o endereço que aparece na sua tela. A gente volta no próximo programa com mais um tema que vai ajudar você a manter a sua saúde em dia. Até lá!